Queridos irmãos que fazem a Igreja Batista em São Martim, saúdo a todos com a graça, a paz, a misericórdia e a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, eu falo também por mim, não somente por mim, mas por Vilma, minha esposa, e por Rebeca, nossa filha. Nós não poderíamos deixar de agradecer, em primeiro lugar, pelo acolhimento que nós tivemos nessa igreja em 2005, pela oportunidade também de participar da história dessa igreja e, portanto, não poderíamos deixar de nos alegrar pelos seus 60 anos de existência aí neste bairro em São Martim. Reconhecendo também os benefícios feitos a muitas pessoas desde a fundação dessa igreja, nos dias do saudoso pastor Zacarias Campelo e dos demais membros fundadores, dentre os quais eu tive a oportunidade de conviver com alguns. E por tudo isso, nós desejamos à Igreja Batista em São Martim muitos anos de vida, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas muitos anos de uma vida saudável, né? Perseverando na fé e na esperança que há em Cristo até o dia da sua segunda vinda. Nesse sentido, eu não poderia também, como vosso irmão em Jesus Cristo e como pastor batista, que foi consagrado nesta igreja e por essa igreja, né, ao ministério, deixar de convidá-los a refletir numa passagem bíblica que se encontra na primeira carta de João, capítulo 5, versículos entre 19 e 21. Diz assim o texto da minha versão. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Veja aqui como João e seus leitores eles têm em comum duas certezas e que nós podemos compartilhar dessas certezas também hoje. Primeiro, sabemos que somos filhos de Deus. Não sabemos disso porque alguém nos disse, mas nós sabemos disso porque sentimos um desconforto vivendo num mundo que está no maligno, ou em outras versões, jaz no maligno. Como se as pessoas não somente estivessem em um mundo onde há muitos males, mas se sentissem jazendo nele como se estivessem confortáveis, se sentindo bem, sem nenhum tipo de desconforto. Onde a prática do mal tornou-se tão corriqueira e tão normal que parece que as pessoas não se incomodam mais. Não é esta a posição dos filhos e das filhas de Deus. Nós sentimos um incômodo, sempre. E este é o sinal para o qual João aponta que nos dá a certeza de que somos filhos e filhas de Deus. Mas há uma outra verdade a ser compartilhada aqui. Nós sabemos, diz ele também, que recebemos entendimento do Filho de Deus para conhecermos o verdadeiro. E aqui não é apenas a palavra verdade, mas o sentido de verdadeiro aqui é um conhecimento real do verdadeiro, ou seja, nós conhecemos aquele Jesus Cristo que é real e tem sido real nas nossas vidas, porque o conhecemos a sua benéfica influência, a influência da sua graça em nossas vidas, que foram transformadas e são transformadas a cada dia. Portanto, conhecemos o que é verdadeiro por experiência também. E fundados nestes dois fatos que são sabidos, João ordena para nós o seguinte: guardai-vos dos ídolos. Irmãos, hoje é um dia em que nós ficamos refletindo no presente sobre as dificuldades históricas, não é? Desde o início da igreja primitiva, em separar bem as fronteiras que existem entre o reino de Deus e o mundo. E essa confusão, essa dificuldade, ela continua e muito necessitada de um discernimento e uma conduta de submissão ao Espírito Santo. Por isso, quando eu falo de perseverar na fé e na esperança, e pedir realmente que Deus abençoe esta igreja para o futuro, a gente sabe que um futuro ele só pode ser
ele deve ser construído também refletindo sobre as lições que nós temos do passado. Afinal, a igreja, como agência de esperança, ao viver essa esperança e transmitir esperança para aqueles que ainda não têm essa esperança em Cristo, os chamados assim desesperados desse mundo, ela precisa refletir sobre alguns fatos básicos da fé, né? E hoje nós vivemos uma dificuldade muito grande. Nós temos uma profunda dicotomia, polarização na nossa nação, que tem afetado muito a vida da igreja evangélica. E eu gostaria de compartilhar com a igreja que tem sido dias difíceis. Eu hoje me vejo numa situação entre essas duas ondas históricas que tomaram conta da política no Brasil. Uns cientistas políticos chamam de uma onda lulista, outros chamam de uma onda bolsonarista. Imagine minha situação quando eu não consigo me enquadrar perfeitamente e me encaixar em nenhuma dessas duas linhas. Então eu tenho sido rejeitado por um lado, tenho sido rejeitado por outro, e eu confesso aos irmãos que, do ponto de vista da minha liberdade de consciência, eu, graças a Deus, me situo no lugar que eu tenho a certeza, por experiência, né, como diz João, de que eu estou no lugar correto. Embora eu seja rejeitado por um lado e por outro, eu não tenho dúvida nenhuma e tenho paz no meu coração. Mas eu fico pensando além dessa certeza no meu coração, com preocupação a respeito de como é que a igreja, como agência de esperança, ela está sendo vista nesses dias. Portanto, irmãos, eu gostaria que os irmãos, para o futuro, de uma vida saudável, de fé e esperança, refletissem sobre algumas premissas básicas, históricas da nossa igreja, principalmente da Igreja Batista. O princípio da separação entre igreja e Estado, que foi pautado por nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O princípio da liberdade de consciência do indivíduo. São valores que precisam ser refletidos historicamente para um futuro que possa seguir adiante de uma forma sadia. Eu quero aqui me despedir dos irmãos, agradecendo por essa oportunidade que Deus e os irmãos me têm dado, me agraciaram, falar com saudades e com boas lembranças daqueles anos que temos vivido entre 2005 e 2008. Mas quero agradecer pelos que me antecederam, com os colegas pastores e os que me sucederam, na certeza de que a graça de Deus estará sempre amparando líderes e liderados para que essa igreja possa seguir adiante na sua missão e levar ao mundo sempre a esperança que há em Jesus Cristo. Muito obrigado, que Deus os abençoe e, quem sabe, até um outro dia, até outra oportunidade.